Para já, Está esta aqui o meu maravilha. gamo preferido. Aqui é o Luís Henrique. Bom dia. Olá, Bom Luís, dia. como estás? Tudo bem, Já não bom te vimos há dia. uns tempos. Que tal? Fala Já, por ti, já. porque eu vejo. Eu Eu vi a semana passada. e o Luís. É E verdade, então, é está verdade. tudo E assisti bem? àquele Está espetáculo tudo. que te disse que foi impressionante, que foi o depositar dos ovos da tartaruga Ah, eu vi o vídeo. às 8h30 da manhã, Nas redes que é sociais. muito pouco habitual, porque elas aproveitam a noite para o Isso é fazer. um privilégio extraordinário. É um momento único. E eu em Santo Tomé e Príncipe há uns anos largos. Pois, foi em São Tomé que eu vi também. Pois, É. mas isso é um privilégio extraordinário, é um fenómeno da natureza que tem de ser cada vez mais preservado, não é? Porque Claro. há ali uma série de ameaças, como deves ter percebido. Sim, eles têm imediatamente uns guardiões Exatamente. para que ninguém vá tirar Cães os ovos. selvagens, pessoas que vão lá porque vão, enfim. Mas eu vi o vídeo nas redes sociais. É estava fantástico muito giro. o modo em que ficam as tartarugas. É. Que elas parece que entram numa espécie de transe. Elas regressam sempre ao local onde Sim, mas nasceram. quando estão não a é? pôr o ovo, a pôr o ovo. sim, elas sim, sim. param. A pôr Elas os estão- ovos, a pôr os ovos. Aquilo é... Foram 70 Pois, naquela pois, ocasião. pois. Os ovos, não é? Ainda Exatamente. É uma demora. coisa- Ainda E demora porquê é que são algum tempo. tantos? Não é? Curiosamente, à semelhança de Sim. outras, porque daqueles 70 vinha um, provavelmente. Pois é verdade. Depende A das espécies de possibilidade de tartarugas. vingarem é muito A pouca. partir do nascimento, ou se calhar até antes, há ali uma luta pela sobrevivência E a inacreditável. natureza é incrível, está muito bem. Faz parte do Muito bem fenómeno. E feito. entram depois no mar, depois uma série de predadores, antes de lá chegar, aves que as predam também, as pequenas tartaruguinhas. Bom, E, o pá, gamo não é ora um bem, predador. O gamo Quem não é é um o predador, gamo? o gamo é um Vamos lá falar. herbívoro, chamamos de cervídeo, portanto rumina como as vacas, portanto, é semelhante ao veado, ao corso, mas tem diferenças, vamos tentar perceber Mas é essas da diferenças. família, não é? Podemos dizer que é um Sim, primo. É um primo, É um exatamente. primo do- Enfim, Sim, é sim, cervídeo, por aí. dominante. E, portanto, um ungulado, o que é que isto quer dizer? Já no outro dia aqui referi também, que tem então a patinha dividida em dois dedinhos com cascos, não é? Portanto, os ungulados têm essa particularidade. Portanto, tem hastes, não tem cornos. Quando a gente falou dos veados, dissemos a mesma coisa, porque são estruturas ósseas. Não é aquela queratina como os dos cornos das cabras, por exemplo, não é? Mas as hastes também são diferentes das do As veado. hastes também são diferentes das do veado. Bastante diferentes, nós vamos já perceber. Ora bem, isto é uma espécie originária da Turquia, do Irão, América, portanto, da Europa, aliás, da Europa do Sul, e depois foi-se espalhando por várias regiões. Porquê? Por causa do sabor da carne, enfim, por causa das tais hastes que referiste, Sónia, Sim. porque são um troféu magnífico, enfim, um troféu de caça. Muita gente Ele aproveita adapta-se para decorar. facilmente. E então, vamos à tal diferença das hastes com as do veado. Estas são, vamos lá, palmadas, eu diria achatadas, não é? E as do veado têm uma forma tubular, que termina em pontas, não é? Que vocês conhecem muito bem. A cauda também é algo comprida, portanto, acastanhada em alguns casos, depois preta, branca, mas nota-se uma caudinha realmente um bocadinho maior, não é? Depois o pescoço alongado, fino, temos também umas orelhas grandes, um focinho afilado, um excelente olfato, uma excelente audição, isso nesse aspecto é muito semelhante ao veado, e tal como nós mudamos de roupa de verão e de inverno, eles também mudam de pelagem, não é? sim, Também sim. outras E de cor. espécies. E de cor. É verdade, Exatamente. eles são esquisitos. Mas nós também, às vezes adaptamos Tem a cor. estas manchinhas Cores brancas. mais vivas, não é? Sim, Durante, sim, estas manchinhas brancas são a particularidade, precisamente, do gamo. Estas bolinhas que são muito giras. Olha, o gamo não tem nada a ver com o Bambi, pois não? Pois não tem. Há pessoas que confundem, pronto, e naturalmente, Daí a percebe porquê? Pois, toda Porque o coisa. Bambi pertence a uma espécie, portanto, lá das Américas, buscado depois do Walt Disney, mas não tem a ver com o gamo, não, é uma outra espécie de veado americano. Depois, a alimentação também, conforme as épocas do ano, pois no inverno eles depois têm o que têm à disposição, têm raízes e cereais, e depois no verão há mais folhas, há mais frutos, enfim, há mais que comer, podemos dizer assim. Depois, macho e fêmea, o chamado dimorfismo sexual, palavrão, a gente explica aqui, já várias vezes explica. Muito diferentes também. Portanto, a fêmea não tem hastes,
Estas fêmeas não têm Não têm hastes. mesmo, nem pequeninas. Nem pequeninas. Quando vemos hastes pequeninas, os chamados varetos, são dos jovens machos. Ok? Para ficar claro. Fêmea não tem. Portanto, elas são... As hastes caem depois do primavera, acasalamento. depois da primavera, passado uns meses depois não é da brama, é da época de reprodução do gamo, elas vão cair para ficarem completas depois no final do verão, não é? Do crescimento total. Portanto, estamos a falar de um cervídeo bastante mais pequeno que o veado, bastante menos pesado, portanto, estamos a ver, o macho poderá ter 100 quilos, o veado às vezes ultrapassa os 200 quilos, não é? Portanto, há uma diferença significativa. E depois, e onde vivem? Em várias localidades da Europa, em parques naturais, em zonas de caça, em contadas de caça. Portanto, às vezes vêem-se uns indivíduos dispersos, mas não se vêem tanto gamos em estado selvagem como veados. Não se vêem, efetivamente. Vivem em bando? Portanto, ora bem, então, reprodução, para responder diretamente. Sim. Pois, então temos, durante o ano, antes do outono, os bandos de fêmeas, não é? Os grupos de fêmeas, grupos de machos e também alguns machos isolados. Depois, nos meses de outono, não se chama a brama do gamo, mas quer dizer, a época de reprodução do gamo. Casalamento e a reprodução. E onde há gritos, onde há, portanto, no fundo, fazem-se berros, ouvir, não é? mas Nessa muito altura. mais baixo daqueles que os veados Que o veado. conseguem produzir, não é? São mais discretos. E também há lutas também muito mais fraquinhas entre gamos. Não são tão valentes. Não são tão valentes, que depois vão criar, no fundo... Mas lutam também com as hastes. Sim, mas nada tem a ver com Nada com a aquelas violência. marradas fortes Sim. que os veados, as grelhadas... Até não é? aqueles arrastamentos, não é? Sim. Não, muito mais suave. Mas sim, depois, então, há um macho para um grupo de fêmeas. Há esse harém, não é? Que eles também conseguem arranjar. Uma cria por ano, no fundo, muito raramente duas crias, depois de uma gestação de 8 meses, uma gestação longa. Ainda prolongada, não é? Depois, portanto, no fundo, aqui, curiosamente, após o nascimento, apenas a fêmea é que cuida da cria, não é? O desmame dá-se aos 12 meses de idade, não é? Mas elas depois continuam com os grupos de fêmeas, no fundo, ali. Não havia problemas na lei do trabalho aqui. Aqui ao quarto mês acabou. E, portanto, ela nascerá por aí por maio, não é? Portanto, depois então. Mas para que as pessoas fiquem, para terminar muito rapidamente, fiquem a perceber esta diferença, ou as diferenças principais entre o veado e o gamo. Portanto, veado, hastes cilíndricas, tubulares, gamo, hastes palmadas, não é? Estamos aqui a ver uns aqui numa zona mais privada, hastes palmadas, estas ainda não estão muito palmadas, estão um indivíduo jovem. De veado mais pesado do que o gamo. Pode atingir o dobro do peso. Exatamente. A pelagem no veado mais uniforme e estavas a falar das tais pintinhas, que são, de facto, de verão, muito interessantes. São chamadas sardas. Exatamente. São as sardas do gamo. As sardas do Sardas gamo. do gamo. Uma curiosidade, que os gamos também podem ser sapadores, podem evitar, de facto, os incêndios, vão comendo aquelas as ervas mais rasteiras. Excesso. Não é? Portanto, a limpeza da Olha, floresta. as hastes. Olha, cá estão as hastes. É muito bonito aqui este macho já bastante. E tem desenvolvido. penugem? As hastes têm penugem? Tem, sim, senhor. Tem uma penugem, Viu-se não ali. Há uma penugenzinha. Uma penugenzinha, não é? Portanto, estruturas ósseas, não é? E há a queda, que não dói, uma vez perguntaste, não dói, porque passado um tempo continuam a crescer. Depois vão crescer outra vez. E depois também podem ser excelentes jardineiros porque dispersam sementes, às vezes, sementes caídas São durante... polinizadores. E pronto, aqui está contado. Apenas queria mandar um beijinho para a minha filha, que faz hoje 16 anos. Parabéns! Gosta muito de ver o próximo também na rubrica. É feita por mim. Se não fosse, não Ai, haveria. babado, um beijinho. Mal seria. Obrigada. Muito bem. Luís, muito Beijinho obrigado grande. por aqui estar mais uma vez. Até para a semana. Muito obrigado, até para a semana. Muito obrigado. Olha,